Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. E hoje vamos ter a nossa aula 2 de morfologia. Continuando, começamos na primeira videoaula falando sobre radical, raiz, grau de ligação. Hoje vamos falar sobre as derivações. Okay? Então, as derivações elas podem ser prefixal, ou também chamada de prefixação, que resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva. Então, olha lá no exemplo. Nós temos, quanto radical, palavra primitiva, crer, ler, capaz. Se eu colocar um termo antes, que venha a ser o prefixo, eu vou conseguir formar uma nova palavra. Crer é um verbo, descrer é outro verbo. Por sinal, se a gente for trabalhar sinonímia, significação e significado, vamos trabalhar também antônimos. Ler, reler, capaz, incapaz. Então são formas de eu exemplificar como ocorre o processo de derivação prefixal. Nós também temos a sufixal, que assim como a prefixal acontece antes da palavra, antes do radical, a sufixal acontece após esse radical, colocando-se um termo, uma partícula de algumas letras que vai dar um novo sentido, ou às vezes apenas uma alteração de significado ou mudança até de classe gramatical, como a gente vê na palavra alfabetização, alfabetizar seria o radical. Se eu colocar o R, se torna verbo. Se eu coloco o são, ele é uma partícula relacionada ao substantivo. Okay? Então nós temos aí um exemplo de mudança de classe gramatical a partir de um sufixo. Okay? Ela também pode ser, essa derivação sufixal, ela pode ser nominal, verbal, adverbial. Que advérbio, por sinal, a gente vê muito. Os tipos de advérbio formados pelo sufixo. Então, olha lá. Papel, papelaria. Riso, risonho. Todos são formas de substantivos. Eu tenho uma palavra, um radical, uma palavra primitiva, papel, e eu coloquei mais o sufixo aria ou ônio. Então, ali eu tenho uma forma substantiva, papelaria, e tenho uma adjetiva no caso de risonho. Riso seria substantivo, quando eu coloco ônio se torna adjetivo. Verbal, eu tenho atual. Atual é um advérbio de tempo, por assim dizer. E se eu colocar o sufixo isar, atualizar, transforma-se em verbo. Mas também posso transformar um adjetivo ou um substantivo num advérbio. Feliz, felizmente. Deplorar, verbo, deplorável, advérbio. Florescer, flor, substantivo. Florescer se torna um verbo. Florescente se torna um adjetivo. E como seria o advérbio? Florescido. Então, eu posso pegar um mesmo radical e transformar, como eu bem entender, claro, tendo um conhecimento da palavra, como eu posso mudar e transformar até numa nova classe gramatical. Ok? Tome cuidado com essa formação de palavras, essa aqui é a base da morfologia, viu galera? Mas, além disso, além de eu saber tanto a prefixal quanto sufixal, eu posso ter ambas, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Não é só chegar, juntar e formar a palavra, que sempre vai ser assim. Então, olha lá. Na derivação prefixal e sufixal, atenção a esse detalhe. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva.
Quando eu digo não simultâneo, eu não sou obrigado a acrescentar o prefixo e o sufixo. Vejam lá na palavra inicial, né, que eu coloquei como radical, leal e feliz. Se eu disser desleal, existe essa palavra? Sim. Aí eu tiro o prefixo, coloco o sufixo. Lealdade, existe? Existe. Desleal, eu coloco como adjetivo. Lealdade se transforma em advérbio. Repara que eu não coloquei. E deslealdade? Aí é uma outra palavra, um outro derivado, um novo advérbio no caso. O mesmo vai ocorrer com a palavra feliz. Existe a palavra infeliz, existe a palavra felizmente e existe infelizmente. Então, na derivação prefixal e sufixal, né, pode ocorrer o surgimento de uma palavra entre o prefixo radical, ou entre o radical e o sufixo, ou entre os três. Fica a critério da pessoa. E o fato é, vão existir todas essas palavras. O que já não vamos conseguir perceber na derivação parasintética. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Então, olha lá. Mudo e alma. Se eu colocar emude, fica incoerente. Não tem sentido. Assim como desalme. Não tem. Agora, se eu criar emudecer, eu crio um verbo. Se eu criar desalmado, eu crio um adjetivo. Então, eu fui obrigado a juntar o prefixo e sufixo para conseguir formar uma palavra. Essa é a diferença na derivação parasintética. Ela precisa, obrigatoriamente, da junção simultânea do prefixo e sufixo. Ok? Essa é um pouco mais trabalhosa e, infelizmente, cai muito no vestibular, cai em concursos, a derivação imprópria. Ela ocorre com determinada palavra sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, ou seja, invariável, muda de classe gramatical. Então, aqui nós temos uma derivação imprópria, não a mudança da forma da palavra, da estrutura da palavra. Nós temos a mudança de sentido, de significado. Então, a derivação imprópria ela vai derivar quanto ao seu sentido, não quanto à sua forma, como nós vimos anteriormente. Tá? Então, nós temos uma ligação direta com o uso de concordância, né? Vai depender da concordância da palavra quando ela vai estar sendo usada. O adjetivo pode ser substantivo. Os bons, bons é um adjetivo. Mas se eu coloco os bons, eu não estou mais caracterizando, eu estou generalizando. Né? Os bons pode ser mais do que isso. Eu posso estar relacionando a um ser, a um grupo de seres, já que está no plural. Né? Eu estou substituindo esse sujeito, né, por outro. Então ele não é mais um simples adjetivo. O mesmo vai acontecer com o particípio que passa a ser um substantivo. Por exemplo, aquele garoto alcançou um feito. Feito é particípio do verbo fazer. Mas quando eu digo aquele garoto alcançou um feito, ele alcançou o quê? Ele alcançou uma recompensa. Né? Então esse feito tem um outro significado que não está relacionado ao verbo fazer. Infinitivos passam a substantivos. Novamente um exemplo com o verbo na sua forma nominal, né? Particípio e agora o infinitivo. O andar de Roberta era fascinante. Eu não estou avaliando o que é o andar. Eu sei que andar é um verbo, mas aqui ele não tem o sentido. Não é a ação que está em jogo aqui. Eu estou dizendo a forma como a Roberta anda. Então esse andar aí, ele tem um sentido de sujeito, de substantivo, né, que está relacionado à forma como ela costuma andar. Ok? Também poderia ser um advérbio, caso eu quisesse mudar o sentido. Pode, também não tem problema. Os substantivos passam a adjetivos. O funcionário fantasma foi despedido. Fantasma, se eu falar isoladamente, ele é um substantivo? Sim.
Mas existem os famosos adjetivos substantivos, que são aqueles substantivos colocados após um outro substantivo e passam a ter o sentido de adjetivo. É esse quarto caso aqui. O funcionário fantasma. O menino prodígio. É a mesma ideia. Os adjetivos também podem ser advérbios, já falei ainda agora no item 3. Né? Palavras invariáveis passam a substantivos. Não entendo o porquê disso tudo. Invariável porque não tem como mudar a forma. E ela se torna um substantivo aqui. Porque se tornou um substantivo devido a quê? Não entendo o motivo disso tudo. Esse porquê passa a ter um significado. Se tem um significado, ele pode ter relação com outros substantivos. Como eu disse agora, não entendo o motivo disso tudo. Ele pode ser substituído por essa palavra. Então ele tem um significado. No sétimo, substantivos próprios tornam-se comuns. Por exemplo, aquele coordenador é um Caxias. Caxias é o nome de uma pessoa. Então, aqui ele fez uma alusão ao termo, né, ao general Caxias, né, uma grande figura do exército brasileiro, né, que ele era famoso por ser um chefe severo e exigente. Então, o termo Caxias passou a designar esse significado. Um substantivo próprio tornou-se um substantivo comum. E outra coisa que a gente pode perceber antes de passar adiante é que você deve prestar atenção, o Caxias está com letra minúscula. Tá? Substantivo próprio está sempre escrito com letra maiúscula. Então, isso daí pode se tornar uma pegadinha em questões de vestibular. Então, é aí que você tem que tomar cuidado. Ok? Nesse caso aí, foi um substantivo próprio que se tornou comum. Por isso, letra minúscula. Nós também temos agora os processos de composição. É quando eu formo uma nova palavra através de outras que já existem. Então nós temos o processo de justaposição. Nós juntamos duas ou mais palavras, né, com seus radicais, e não ocorre uma alteração fonética. Tá? Não muda a questão do som. Exemplo, a palavra girassol. Antes existia a palavra giro, ou gira, e existia a palavra sol. Gira, sol. Depois colocou-se mais um S, né? Juntou-se as duas palavras. Porém, não se perdeu a sonoridade. Então, essa é a composição por justaposição. Mini saia é outro exemplo. Antes era mini e saia. Depois colocou-se mais um S e ficou mini saia, apenas uma palavra. Mesma ideia. Composição por aglutinação. Nós unimos dois ou mais vocábulos ou radicais, né? Só que ocorre uma supressão de algum elemento fonético de uma dessas palavras. Por exemplo, embora. Todo mundo conhece essa palavra. Mas poucos sabem que embora foi uma palavra composta por três antigas palavras. A preposição em, o adjetivo boa e o substantivo ora. E juntando os três, tornou-se embora. O que aconteceu aqui? Quem foi suprimido? Nós suprimimos a letra A de boa e o vocábulo O, H-O, da palavra hora. Surgiu embora. O mesmo vai acontecer com fidalgo, com hidrelétrico. Veja, hidroelétrico. Nós tivemos a supressão apenas do O e deu para formar uma nova palavra, assim como planalto. Observação: ao aglutinarem-se os componentes, subordinam-se a um só acento tônico, o do último componente. Reparem, hidrelétrico, né? Hidráulico, né? Então, hidre, né, que é o primeiro termo, ele não é acentuado. Já é o elétrico, áulico, são acentuados. Só o segundo componente pode ser acentuado. E para terminar, nós temos o processo de redução, que é muito comum hoje em dia, está na fala de todo brasileiro.
São quando algumas palavras apresentam, ao lado de sua forma plena, uma forma reduzida. Auto, ou automóvel. Cine, cinema. Micro, substitui microcomputador. Zé, por José. Aí também tivemos, hoje em dia, ninguém mais chama motocicleta. Hoje ela foi substituída por moto. Professor, prof. Dificilmente chamamos hoje em dia de professor, mas prof. E isso está na linguagem, né? O famoso você, que é VC, ou às vezes só o V. Então, o falante brasileiro, como um todo, né? Não só aqui no Brasil, no mundo, cada vez mais as pessoas escrevem menos. Muito se falava na questão de preguiça, outros falam na questão de praticidade. Vai da interpretação e consentimento de cada falante de cada língua. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.